Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar que história é essa de que o Timão pode receber num futuro não tão distante 5 bilhões e meio de reais. Essa história tem a ver com a eleição para presidente. Não nessa segunda, na próxima a gente vai conhecer o sucessor de Augusto Melo. Nos últimos 2 meses o Osmar Stabile ficou como um presidente tampão, embora o Osmar seja candidato e a eleição vai se dar apenas entre membros do conselho, ou seja, os conselheiros deliberativos do Corinthians vão eleger o próximo presidente. Um dos candidatos é André Castro, alguém absolutamente desconhecido da política corintiana e que se lançou candidato prometendo, garantindo ter um fundo estrangeiro que topa colocar esses 5 bilhões e meio de reais no Timão. Como é que se daria esse aporte? Segundo André, com a compra dos name rights do estádio, com a compra dos name rights do centro de treinamento, além de patrocínios na camisa. Quero te contar um pouquinho sobre quem é André Castro, tá? Antes só contar que essa notícia gerou enorme desconfiança entre membros do Conselho Deliberativo e sócios do Corinthians. Todo mundo entendendo como uma grande mentira. Para se defender, o André assegurou, por meio de uma carta enviada ao Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, e ao Miguel Marques, presidente do CORE, que vai apresentar garantias da existência desse fundo e dessa bolada antes da eleição. De qualquer forma, é importante contar quem é esse cidadão, que é conselheiro do Corinthians desde janeiro de 2024 e atua como assessor financeiro. Ele trabalha para um escritório que presta serviço à XP, ou seja, ele não é da XP nem funcionário da XP, e sim de um escritório menor. Mas seu histórico recente não é dos melhores. O André Castro foi processado pelo Banco Bradesco recentemente pelo não pagamento de 250 mil reais pela compra de um apartamento, e o pior vem agora. Ele apresentou um atestado de pobreza na qual se declarava pobre no sentido legal do termo, para que não tivesse que pagar custas dos processos aos advogados. E aí você tira suas próprias conclusões. Será que esse cidadão tem relações com alguém que pode colocar 5 bilhões e meio de reais no Corinthians? Só para completar, além do André, devem concorrer à presidência na próxima segunda-feira Osmar Stabile, Roxy Tadini e Ilmar Schiavenato, que tenta buscar apoios de pessoas ligadas a Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e o maior jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro na história da Neoquímica Arena. Com a derrota por 2-1 no sábado para o Bahia, o Corinthians chegou a 5 partidas seguidas pelo Campeonato Nacional sem vencer. Derrota para o Bahia, empates contra Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, e a derrota para o Red Bull Bragantino formam essa sequência de 5 jogos. O Corinthians já havia ficado 4 partidas sem vencer de forma seguida no Campeonato Brasileiro nos anos de 2020 e 2021. 5 partidas é algo inédito e mostra um pouquinho da perda da força do Corinthians como mandante, algo que se torna extremamente preocupante para um timão que precisa de pontos até para não brigar contra o rebaixamento. O Z4 está cada vez mais próximo do Corinthians. Importante destacar que, como mandante nesse atual Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 10 partidas, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, só 50% de aproveitamento dos pontos. Você pode estar curioso para saber quando foi a última vez que o Corinthians ficou 5 ou mais jogos sem vencer em sequência no Campeonato Nacional como mandante. Isso se deu em 2007, ano do rebaixamento do Corinthians, bem antes da inauguração da Neoquímica Arena. Na oportunidade, 7 partidas sem vitória e o Corinthians rebaixado para a Série B. Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem, e ele não quer mais contar com Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos, custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho.
Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. Vocês entenderem a situação. Com 6 pontos a menos, o Corinthians cairia de 22 para 16 e viria para 17ª colocação na zona de rebaixamento e com mais jogos do que todos os seus adversários. Então, esse é o tipo de tema super preocupante para os corintianos, até por isso dá para contar que o Osmar Stabile está desesperado atrás de uma solução com o Santos Laguna, beleza? Difícil porque a Lazio pede 30 milhões de euros, não tá fácil encontrar esse camisa 9, tá? O Adriano Rubens quer saber, o Corinthians vendeu o jogador e ele tem bastante dinheiro para receber do jogador que foi vendido. Adriano, se você estiver se referindo ao Cauê Furquim, 14 milhões de euros é quanto o Corinthians já recebeu. Para que o Cauê fosse liberado, havia necessidade do pagamento da multa rescisória à vista e ela já foi feita, tá? Boa noite, Nicola. Dorival Júnior pode ser demitido, mandado embora do Corinthians. O Bantinho, nas próximas horas, não. Não existe nenhum movimento para dispensa do Dorival por agora. A ideia, não que o atual presidente, o Osmar Stabile, esteja super contente com o trabalho do Dorival, não está. Mas ele entende que, como ele é um presidente interino, vai haver uma eleição muito em breve, seria mais prudente esperar que o próximo presidente, esse eleito pelo Conselho Deliberativo, tomasse essa decisão. O que pode mudar? Se a votação para presidente ocorrer depois da partida contra o Atlético Paranaense e o Corinthians perder, por exemplo, o jogo de ida. As 2 próximas partidas do Corinthians fora. Os 2 próximos jogos do Corinthians, contra o Vasco, fora de e contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tá bom? O The USA, Nicola, qual a multa do Dorival em caso de demissão? Quanto o Corinthians pagará? 3 salários. Vai dar mais ou menos uns 6 milhões de reais, porque ele ganha 2 milhões de reais por mês. 14 milhões de reais o Furquim? Pois é. E o depósito já foi feito, o Bahia já pagou a multa. Como é que se dá esse valor da multa, tá? Para atletas de base. Quase todas as multas nacionais para rescisão, elas são calculadas pelo salário vezes 2 mil. O Cauê Furquim, que era a grande promessa da base do Corinthians, tinha um salário de 7 mil reais. Você multiplica 7 mil por 2 mil e chega a 14 milhões de reais, foi quanto o Bahia bancou, tá bom? Nicola, serão quantos candidatos na eleição para presidente do Corinthians? Isso não está fechado, mas deveremos ter. Eu estou apostando em vários, tá? O Osmar Stabile é o candidato da situação, o Roque Cittadini deve sair candidato, um cara chamado André Castro, que está prometendo 1 bilhão de dólares em aporte, também se lançou candidato, enfim. Estava lendo uma mensagem sobre o Transferban, Bruno Salvador perguntando sobre o Transferban. Nesse final de semana, o Corinthians propôs ao Santos Laguna o pagamento de metade dos 33 milhões de reais à vista e a outra metade parcelada. O Santos Laguna já respondeu que não aceita tal condição. O Santos Laguna quer pelo menos 70% da grana dos 33 milhões de reais, seria algo como 23 milhões à vista. E o restante parcelado em poucas vezes, até porque não há confiança em relação ao Corinthians. O Timão já tem 14 milhões de reais que foram depositados pelo Bahia pela transferência do Cauê Furquim, jogador que era da base do Corinthians e virou reforço do Bahia. O Corinthians tentou antecipar outras receitas e ainda não conseguiu, mas vai ter 50 milhões de reais da Nike, vai ter 57 milhões da LFU, então o Corinthians tem de onde tirar. É que ele não queria ter de gastar essa grana meio que à vista, até porque tem uma série de outras contas a pagar. Mas a grande preocupação do Corinthians hoje diz respeito à possibilidade de novas punições na FIFA. E há 2 casos que estão prestes a estourar, uma dívida que o Corinthians tem de 40 milhões com o Matias Rojas e outra dívida de 23 milhões com o Tadieres pelo Rodrigo Garro. Se qualquer uma dessas condenações sair na semana que vem, enquanto o Corinthians tiver o transfer ban contra si, a FIFA pode aplicar mais um transfer ban de proibição de inscrição de atletas, ou a FIFA pode crescer essa punição, aplicando a perda de 6 pontos ao Corinthians. Nesse caso, seria um verdadeiro caos, que com 6 pontos a menos, só colocar na tela aqui, ó, só para vocês. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de
14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos, e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista, ouvido pelo GE, chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, um mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou um mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de um mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. Um mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre os 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que já abriram negociações para ter Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, de graça a partir de 1º de janeiro de 2026. Fluminense e Grêmio procuraram os representantes do jogador, demonstrando a intenção de assinar um pré-contrato agora, para que o atleta chegue sem custos a partir de 1º de janeiro. Mas a tendência de que Gustavo Henrique renove seu contrato com o Corinthians. Na próxima semana já há uma reunião marcada entre os dirigentes do Timão e o representante do atleta. Importante contar que hoje o Gustavo Henrique ganha na casa dos 700 mil reais por mês e ele já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Timão que querem um reajuste salarial. Essa ideia de aumentar o salário foi acertada, foi concordada, agora as partes acertam apenas a definição do valor. Vai chegar a 800 mil, fica com um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse debate vai constar na próxima reunião. Gustavo Henrique, que é hoje o principal zagueiro do elenco do Corinthians, e o fato de estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, é sempre algo perigoso. 16 jogos e 1 gol na temporada, gol marcado justamente na classificação do Corinthians contra o Palmeiras, outro dia no Allianz Parque, vitória super importante que assegurou o Corinthians nas quartas de final. Quero arrematar as informações do Corinthians contando que o Santos Laguna rejeitou a proposta de parcelamento daquela dívida de 33 milhões de reais que causou um transfer ban. O Corinthians havia feito nas últimas horas uma oferta de pagamento à vista de metade desse valor, cerca de 16 milhões e 500 mil reais. O restante seria pago em 6 vezes. O Santos Laguna afirma que não há como aceitar uma condição dessa, até porque precisou recorrer a empréstimos bancários porque não teve o dinheiro. Na pior das hipóteses, Santos Laguna cogita aceitar que o Corinthians banque 70% da grana à vista e parcele o restante. Se o Corinthians já tem quase 17 milhões de reais em mãos, precisaria de mais 6 milhões de reais para alcançar os 23 milhões de reais desejados pelo Santos Laguna. Há pressa no Timão, até porque em caso de nova punição da FIFA e os casos de Matias Rojas e Rodrigo Garro podem estourar a qualquer momento, o Corinthians corre o risco de perder até 6 pontos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.